Olá e sejam bem-vindos ao novo podcast da Unicef Segurança na Rede. O meu nome é Francisca Magano. Ao longo desta série de conversas, vamos falar sobre como as famílias e toda a rede à volta das crianças e dos jovens são a chave para que possam estar seguros e crescer de forma saudável também no mundo digital. A nossa conversa de hoje será com Beatriz Imperatori, diretora executiva da Unicef Portugal, e Leonor, aqui representando os jovens. Será uma conversa intergeracional, exatamente para percebermos o que é que diferentes gerações concordam e discordam em relação à internet. Beatriz Imperatori com 53 anos, Leonor com 15 anos, com as devidas autorizações para esta introdução. É um gosto estarmos aqui hoje para conversarmos de facto sobre como é que podemos tornar a internet um lugar mais seguro e reconhecer que de facto muitas vezes não envolvemos as crianças e os jovens nesta reflexão para que o mundo onde passam a maior parte do tempo seja de facto mais seguro. E por isso começava, Leonor, o que é que os jovens sabem sobre a internet que os adultos desconhecem? Bem, na minha opinião, eu acho que todos temos uma grande noção do que é a internet, mas usamos de forma diferente. Por exemplo, eu acho que eu tenho mais a noção que os adultos usam mais as redes sociais, não as redes sociais, mas se usarem as redes sociais é mais para o trabalho, para comunicar, e usam mais a internet para mandar e-mails e fazer a maior parte do seu trabalho. E eu acho que, do meu lado, os adolescentes costumam usar mais para próprio proveito, para verem vídeos, comunicarem com os amigos. E acho também que os adultos, a certo ponto, começaram mais a usar as redes sociais por causa da influência dos filhos ou das pessoas mais novas à sua volta. Uma curiosidade em relação a uma rede social, que é o Instagram, é que quando dá para pôr um story ou assim, dá para bloquear a visualização de certas pessoas ou até pôr só um story para uma pessoa em específico sem elas a perceber. Não é que eu tenha feito, mas sei que dá. Uhum. E por vezes os adultos não têm consciência de que isso é possível. Acho que não. E seguindo as contas dos filhos, por vezes não sabem que há conteúdos que podem estar a ser publicados sem o seu conhecimento. Já ouvi histórias dessas, não foi o meu caso, mas é comum, sim. Bastante comum até. Claro. Beatriz, e o que é que os adultos sabem sobre a internet e este mundo que os jovens ainda não sabem? Eu acho que nós temos mais consciência sobre o lado positivo e o lado negativo e os riscos. Mas como a Leonor estava a dizer, nós usamos este meio digital de uma forma muito diferente e porque nós nem sequer crescemos com ela, não é? E portanto nós fomos criando na nossa vida muitas alternativas, nomeadamente às nossas relações sociais, aos nossos amigos, às nossas famílias, etc. E portanto quando vemos uma rede social, um Instagram, um Facebook, etc., a nossa vida não passa toda por ali e portanto conseguimos relativizar o uso das redes sociais ou das tecnologias com outros usos e outras práticas e outros costumes que nós, naturalmente, eram aquelas que nós tínhamos. E isso é uma coisa que eu sinto que atualmente os jovens não têm, ou seja, é mais importante para eles o estabelecer a relação através daquela rede social ou estar presente naquele grupo do que claramente era para nós. Nós íamos nos encontrar num café, eles vão se encontrar num chat. Nós tínhamos um grupo que se encontrava aos dias X, ao sábado, íamos todos ao cinema, eles se calhar vão ver um filme em conjunto, mas estão a ver no ecrã e cada um está em seu lado. E portanto, é evidente, e eu tenho 53 anos, a minha vida social não aconteceu com o digital, não aconteceu com as redes sociais, aconteceu de outra maneira. Portanto, nós sabemos que há alternativas, que há outras formas de ver e de viver a vida que adolescentes e não adolescentes não têm tão presente no seu dia-a-dia. E isso é, de facto, importante transmitir estas outras formas que nós podemos ter de nos realizarmos, de nos encontrarmos, de brincarmos. Também acho, sim, eu acho que cada vez estamos cada vez mais dependentes, infelizmente, não é? Apesar de conseguirmos controlar isso tudo, as combinações, já não há aquela coisa de àquela hora naquele sítio. Não, é a caminho do sítio vai-se alterando os planos porque já temos o acesso ao telemóvel tão facilmente que não é preciso um plano específico que já não há esse tipo de planos. Cada vez mais somos mais dependentes e isso até é triste. Acho que era bom já voltarmos um bocadinho atrás. Acho que antigamente era mais natural, acho eu. Essa parte das relações humanas e das pessoas se encontrarem fisicamente e estarem fisicamente, sim. E que
Enfim, falaram aqui de vários riscos. Haverá também, com certeza, muitas oportunidades do uso da internet e se calhar não tanto das redes sociais, mas da internet no geral. Quais é que são, para vocês, separadamente, os riscos e as oportunidades, ou um risco e uma oportunidade que a internet trouxe às nossas vidas? Eu acho que o risco é que vamos perdendo capacidades, estamos habituados a ler pequenos textos, slogans, e quando temos de ler um texto maior, acho que as pessoas perdem a vontade e até perdem um bocadinho a capacidade de não entender as palavras, porque o vocabulário é diferente e o tipo de palavras. Outro risco, eu acho também é a segurança, porque cada vez estamos mais expostos e mais facilmente somos enganados nas redes sociais do que se calhar na rua. Acho eu. Claro. Sim, eu concordo com a Leonor. E eu vejo isso, há uma capacidade de expressão muito diferente daquela que nós tínhamos. Este esforço que nós fazemos para incluir todo o nosso pensamento dentro de um pequeno ecrã ou num pequeno espaço ou com muito poucas palavras, este limite, eu acho que com isto nós perdemos riqueza do léxico, do número de palavras e da escolha das palavras que fazemos, e evidentemente o nosso pensamento fica mais pobre. E o pensamento profundo ou o pensamento crítico é mais difícil, e isso preocupa-me desse ponto de vista, porque à medida que nós simplificamos a nossa linguagem, o pensamento também é simplificado. E neste momento onde eu dizia a Leonor há bocadinho, os meus pais diziam, não, o importante não é decorar as coisas, porque eu tenho muito má memória e ficava sempre, e eu não vou conseguir decorar. O importante na sua vida vai ser saber aonde é que está a informação e ir procurar essa informação. Hoje em dia, isso não é uma questão. Se calhar agora é outra, como verificar qual é a informação verdadeira. Exatamente, nós falávamos farsa, disso, e portanto é o pensamento crítico e o ter a certeza que aquela informação à qual eu acedo, ou que chega a mim, que eu nem pedi, mas está nas minhas mãos, é de facto fidedigna. E portanto essa capacidade de relativizar, de avaliar a qualidade da informação que me chega, para eu depois poder formar a minha opinião e não ser apenas um veículo transmissor, repetidor, um papagaio, digamos assim, da voz de um influencer, da voz de um qualquer conhecido ali de uma rede social ou mesmo de um grupo, que às vezes acontece, não é? E portanto isso é de facto um risco. Coisas boas, eu acho que traz aqui um elemento de equidade muito grande para crianças que não tinham facilidade de acesso a um conjunto de informação e de conhecimento e que neste momento, obviamente, estando garantida a questão da conectividade, não é? Isso se transforma. E, portanto, acho que há, de facto, aqui um potencial imenso. Toda a tecnologia, eu diria, dependendo da forma como é usada, tem coisas boas e tem coisas más. Esta é toda uma área que, achando que não, é nova para nós, não é? E, portanto, nós ainda estamos a aprender e estamos todos a aprender os riscos, como é que os devemos gerir, como é que os podemos enquadrar e como é que podemos viver com esta tecnologia de uma forma mais segura, de uma forma mais saudável e de uma forma segura. Claro. E aprender a viver de forma saudável e equilibrada na internet, ou falar sobre a internet, sendo isso necessário, onde é que essas conversas devem acontecer? E com quem e de que forma? Eu acho que hoje em dia os adolescentes, infelizmente na escola, não ligam tanto ao que é que os professores dizem nas aulas. Noto imenso isso. E acho que quem ouvem mais são mais os amigos ou as pessoas que veneram, por exemplo, nas redes sociais. Tem sido mais isso, que eles ouvem mais facilmente as outras pessoas. Em casa, eu acho que é preciso haver uma conversa entre a família aberta, tendo a intimidade e capacidade de comunicação. Acho que é o mais importante. Sabemos comunicar, porque sem a comunicação há ideias pré-concebidas e depois acontecem injustiças ou falta de conhecimento leva depois a problemas. Eu acho que é muito importante haver uma conversa aberta entre as gerações e entre todos. Entre os amigos, porque às vezes também são as más influências, amigos que têm ideias menos boas, que nos levam a cometer certos vícios ou outro tipo de ações, e acho que é importante sermos rodeados de boas influências e de amigos que nos dizem não faças isso, não é bom, ou não faça telemóvel, faz outra coisa. Acho que é importante isso acontecer também. Aliás, é o mote da campanha, Segurança na Rede implica
uma rede de segurança. Qual é que é aqui o papel desta rede para que tudo isto que a Leonor falava acontecesse? E que rede é esta que deve existir na vida da criança, do adolescente, do qual a criança e o adolescente também fazem parte, para que de facto possamos viver a internet de forma mais segura e saudável? Essa é a minha É pergunta. para a Beatriz. Eu queria sublinhar a confiança que é preciso criar e fomentar em casa. Nós pais, e como eu dizia, nós não somos nativos, e se bem que este conceito de ser nativo é muito discutível, mas isto foi qualquer coisa que aconteceu ao meio do nosso percurso, certo? Quando os nossos filhos nasceram, esta tecnologia já existia ou já estava muito desenvolvida. E nós temos uma dificuldade, e que é, nós podemos usar até muita tecnologia no ambiente de trabalho, fomentar o uso da tecnologia, mas depois, quando vamos para casa e vemos a tecnologia a ser usada pelos nossos filhos e como eles a usam, nós não temos capacidade para acompanhar, porque nós não conhecemos, muitas vezes não estamos sequer interessados. E, portanto, esta conversa sobre o que é que fazes, como é que fazes, explica-me, estar disponível e criar esta relação e esta conversa de confiança com os nossos filhos, para que eles de facto nos possam ensinar. Porque há aqui talvez pela primeira vez, não é? Os nossos filhos sabem muito mais do que nós relativamente. A Leonor estava a dizer, ela sabe fazer um monte de coisas, não faço ideia como é que aquilo se faz. Na realidade, não é uma coisa que me interesse. Claro. Eu uso de uma forma muito... Mais direta? Mais direta, sim, obrigada, simpática. Mas elementar, o Instagram, não tenho Facebook, tenho LinkedIn quase por obrigação, mas não é uma coisa que eu sinta que naturalmente sou impelida a, e não é. E portanto nós precisamos de criar esta confiança com os nossos filhos ou com os adolescentes que nos rodeiam para sermos capazes de falar sobre isto. Eu acho que é fundamental. E antigamente nós achávamos, está no quarto, está em segurança. Não é? Está bem, está ali, sei onde é que está tudo bem, estou a ouvir um barulho, está tudo certo. Agora não é bem assim. Não é? Agora há que passar a porta do quarto, ir ver o ecrã, ir ver o telemóvel, perguntar e envolver-nos também. E isso eu acho que é um passo substancialmente diferente. E depois a outra dimensão que eu acho que também é muito importante é como é que nós passamos este exemplo dos valores que nós vivemos, vou dizer, no dia-a-dia, na vida real, e real em contraponto ao digital, como é que nós passamos estes valores para o digital? Se eu sou capaz de dizer, olha, se tu vês uma coisa, se no teu recreio acontece alguma coisa no intervalo com um colega teu, claro que tu vais defendê-lo e vais protegê-lo, ou então vais dizer à auxiliar, ou vais dizer à professora, ou vais ajudar aquela pessoa, não é? E como é que eu transfiro esta mensagem para o digital? E é importante fazer também esta tradução, como é que isto agora acontece e como é que os meus filhos, a quem eu passo estes valores de solidariedade, de preocupação, de proteção, de lealdade, não é? Como é que eu passo estes valores para o digital? E isto faz parte da nossa obrigação também, mas se calhar nós próprios, e porque de facto às vezes vivemos afastados e não temos o concreto destas coisas que acontecem, nós só sabemos depois, não é? Ou vocês nos contam porque aconteceu à amiga, é difícil dizer que aconteceu connosco, mas nós, mais uma vez, temos que nos conseguir envolver nestas conversas, temos que conseguir envolver-nos nesta dimensão e temos que saber transferir estes valores reais, vou chamar-lhe assim, para o mundo digital. Infelizmente há quem não faça isso. Uma frase na internet às vezes há quem vai criticar os pensamentos de outras pessoas e há muitas críticas e ninguém defende, não respondem, deixam acontecer e há muita gente que sai perturbada por causa disso. Claro. E portanto é saber, então, mas eu não vou deixar esta pessoa sozinha aqui, eu sou a primeira que tenho que fazer um like ou dislike, ou sou a primeira que tenho que criticar todos aqueles que não dizem nada, não é? Às vezes custa também exatamente. expor-nos ali também, claro. com medo de recebermos o mesmo que a outra pessoa está a receber. Claro. E ajudarmos vocês, não, tu fizeste aquilo que está bem, se tu quiseres desligas isto e estás aqui comigo e estás bem. Isto é toda uma outra coisa. É claro que depois todas estas coisas têm ondas, não é? De consequência e de choque, que depois podem acontecer outra vez na escola no dia seguinte, que depois, ou então onde vocês se encontrarem. Mas é importante criarmos ferramentas
e termos esta reflexão em conjunto, ou seja, que vocês não se sintam sozinhos e desprotegidos quando têm que reagir a estas coisas. E possam, assim como nós dizíamos antigamente, oh mãe, olha ela que me fez não sei o quê, não é? É a mesma coisa dizer, oh mãe, olha, ele está-me aqui a fazer isto, a dizer isto e eu não sei responder. E o que é que eu faço? Sim, essa dimensão é muito relevante, que é quando até olhamos para a literacia digital, para aquele chavão, tendemos a olhar numa lógica muito só da tecnologia, do aprendemos a utilizar as tecnologias, mas de facto a literacia digital, como ela deve ser, deve incluir valores. Porque de facto ainda estamos a perceber como é que os valores da tolerância, do respeito, não é podem, porque eles claramente podem, mas como é que devem ser vertidos para as redes. E nas redes eu acho que cada vez as pessoas pensam que podem dizer o que quiserem porque têm uma espécie de proteção porque não estão frente a frente. Parece que ganham mais coragem porque estão escondidos através de uma câmara e acho que é por isso também que as frases mais feias ou as acusações, piores acusações acontecem online e não frente a frente, porque acho que há uma capacidade de falar diferente, as pessoas ganham uma coragem muitas vezes é muito má, eu acho. Que nem é bem coragem, não é? Às vezes é cobardia, descaramento, sim, mas muito negativo e de facto precisamos de trazer a discussão para a questão dos valores e como é que podemos facilita de certa forma, as redes sociais facilitam, eu acho que falar mal das pessoas e acho que facilita bastante. E essa relação com os pais de confiança é muito protetora, não é? Não só para procurarmos ajuda aos nossos pais quando precisamos, mas às vezes nem para procurar ajuda, pode ser de forma indireta estabelecer uma relação de proximidade que sabemos que ali estamos seguros. Nem precisamos pedir ajuda, não é? Sim. Sabemos que ao lado dos nossos pais nós estamos seguros e isso é muito importante também para depois sermos melhores pessoas no digital. Sim, acho que se formos bem ensinados em casa e se formos rodeados de pessoas que também sabem distinguir o que é que é o bem ou o não aceitável do mal, eu acho que é muito importante, porque sem isso as pessoas não têm noção e não há barreiras, não têm limites e sem esse ensino em casa perdem totalmente a noção e se não têm ninguém que os chama a atenção, continuam a fazer. E pode vir a ganhar proporções completamente grandes, gigantes, muito... vai piorando. Se não há ninguém que pare, só vai piorar, na minha opinião. De facto, e há situações muito graves que estão a acontecer. E aquela ideia que a Beatriz também dizia dos nativos, de facto, bem, como a Leonor já nasceu com a internet, eventualmente com redes sociais, foram criadas... Acho que sim, deve ter sido foram criadas entretanto. Mas de facto, e essa dá uma ideia que sabem muito, mas depois há dimensões que não sabem, não é? Não sabemos reagir a certas coisas. E portanto todos coisas. nós somos nativos da nossa geração e trazemos das nossas várias gerações questões muito importantes para podermos, bem diria, não sei se necessariamente sermos melhores, mas pelo menos estarmos mais atentos ao outro, não é? Eu acho que o que ajudou muito também a usarmos mais as tecnologias foi o Covid. Eu acho que obrigou-nos, na verdade, a passar a usá-las. E acho que facilitou muito o uso e o avanço da tecnologia. Acho que foi uma grande diferença. Beatriz, e os adultos, exatamente por tudo o que acontece, tentam muitas vezes... bem, os pais tentam fazer o melhor pelos seus filhos e protegê-los. E por vezes têm que equilibrar entre este direito à privacidade e o direito à proteção. E que é um equilíbrio nem sempre fácil, não é? De garantir que estão bem, mas confiando na mesma que vão estar bem e que tomam as decisões certas. Como é que podemos equilibrar e nós na Unicef que trabalhamos em direitos da criança, entre direitos supostamente conflituantes, o direito à privacidade e à proteção? Muito diálogo, muita disponibilidade. E eu acho que também alguma humildade do nosso lado. No sentido que, e voltando aqui àquilo que estávamos a dizer no início, nós também temos que perceber o lado lá. E perceber o lado lá numa dimensão que a nós nos é desconhecida. E, portanto, é um diálogo que não é fácil estabelecer. Agora, eu também diria que em caso de dúvida, mais vale pecar pelo excesso de proteção do que não proteger o filho sobre enfim, qualquer coisa que nos é desconhecido. Eu preferiria ter uma filha minha zangada porque houve um excesso de proteção do que ver que alguma coisa de facto não correu muito bem e que me fugiu da mão
só porque eu achei que, pronto, se calhar tenho que deixar. Mas aí cada pai sabe, eu acho, em consciência, onde é que está esse limite. Não é um equilíbrio fácil, mas eu acho que é um equilíbrio possível. E requer disponibilidade de nós, porque somos pais, porque somos mais velhos, porque temos outra capacidade de relativização, porque já vimos muita coisa. Também sabemos que há algumas contas que não são o fim, que aquilo parece que é o fim, mas não é o fim. A vida vai continuar, e é isso que nós temos que transmitir também aos nossos filhos. Ainda assim, eu gostava de dizer uma coisa. Eu acho que nós estamos a evoluir, talvez lentamente, mas o que acontece é que a tecnologia é nova e tudo isto é novo. E, portanto, como nós sabemos, todas as regras vêm depois de, não é? Depois de ter acontecido, então nós estabelecemos normativos, critérios e regras. E eu acho que nós estamos nesse momento. E não são tantas crianças que já nascem com várias gerações anteriores que têm consciência sobre o potencial, mas sobre o prejuízo. São aquelas que já nasceram, e por exemplo aquelas que no Covid usaram de uma forma muito, muito intensa a tecnologia, e ainda bem que a tiveram, mas que isso criou um conjunto de hábitos, algumas dependências, e foi, vou dizer assim, uma aventura muito sozinha. E esta geração é aquela que me preocupa. Mesmo quando nós falamos dos telemóveis, não são as crianças novas que estão a entrar agora na escola e já não vão ter a mesma exposição aos telemóveis, pelo menos até aos 6 anos, estamos nós em querer, não é? Mas são aquelas que já tiveram e para as quais nós vamos ter que criar respostas novas, sejam crianças ou adolescentes, para que elas consigam reequilibrar a existência deste mundo digital na sua vida e consigam equilibrar-se a elas próprias. Essas preocupam-me mais. No fundo, que terão que fazer uma fase de transição e de reequilíbrio do uso excessivo do telemóvel, das redes sociais, e ao mesmo tempo vão ter que criar hábitos saudáveis nessas mesmas redes, mas em oposição àquilo que faziam antes. E não como estas novas crianças, se calhar, que já vão, quando utilizarem, já vão ter regras mais claras desde o princípio. Sim. Nós pais, se calhar, já vamos saber dizer, não, então, isto à noite não é bom. Podes fazer isto à meia da tarde, mas à noite não há telemóveis. Um exemplo, não é? Ou então, se estamos todos à mesa, numa reunião, e tu vês que ninguém tem o telemóvel em cima da mesa, tu também não vais ter o telemóvel em cima da mesa. Quando vais ao teatro ou quando vais ao cinema, o telemóvel está desligado ou está sem som. Estas coisas já vão ter outra naturalidade. Eu lembro-me quando os telemóveis apareceram e era uma barulheira no restaurante, no cinema, no teatro. Agora já não toca. Sim. Não é? E, portanto, há uma evolução também. Nós próprios temos sabido definir algumas regras e eu estou convencida que este é um momento, embora sendo difícil e, sobretudo, tendo o sofrimento concreto de muitas crianças e adolescentes, mas eu acho que é importante falarmos sobre o assunto e criarmos esta consciência de que sim, nós de facto temos que criar aqui mais regulamentação, no sentido, não é regra, mas mais critérios, mais princípios que nos ajudem de facto a estar de uma forma mais saudável, mais equilibrada, onde quer que seja. Leonor, os jovens têm noção de que é necessário equilibrar o tempo que passam online? Estão dispostos a repensarem sobre isso? Isto é falado? Eu tenho a certeza que eles noção têm. Falo por mim, acho que quem me rodeia tem a noção, só que não querem mudar, a grande parte não quer. A grande parte não quer ouvir e muito infelizmente vê-se os resultados, tornam-se mais agressivos, deixam de ligar a coisas mais importantes. Eu acho que se importam mais às vezes com a bateria do telemóvel do que com outras coisas. E estamos a chegar a um ponto em que de certeza que há jovens que realmente se importam e tentam melhorar, mas a grande parte está por um caminho muito, muito triste, realmente. Não está a correr muito bem, digamos. Esta geração, mais especificamente. E como é que os podemos trazer para estas conversas?
Eu ou acho para este diálogo, ou que esse diálogo pode não acontecer connosco, mas que possa acontecer com os jovens. O que é preciso? Eu acho que às vezes é um bocadinho o sentimento de culpa, perceberem que ao fazerem isso só vai haver muitas consequências negativas e que, por exemplo, posso falar de um caso pessoal, às vezes quando eu noto que estou no telemóvel um bocadinho mais tempo do que eu devia estar, eu sinto-me culpada e penso, não pode ser, tenho que parar. Ou quando estou em algum sítio e penso, tenho ali aquela pessoa que eu não vou ter com a pessoa, estou aqui a perder o meu tempo, digamos. E é um bocadinho consciencialização, acho eu. E acho que se falarmos abertamente e ter com a pessoa e dizer não faças isso, não é bom, acho que é preciso ter uma conversa honesta e não ser injusto. Ou seja, eu acho que não é justo se eu faço essa ação e vou falar com outra pessoa sobre isso e não corrijo a minha forma de ser, acho que isso não vai fazer com que o outro jovem pare. Acho que temos de chegar a um meio termo e ambos parar um bocadinho e andar para trás, acho eu. Acho que tem de ser dos dois lados. Quem está a chamar a atenção também tem de fazer isso, eu acho. Beatriz, de facto também muitas situações de cyberbullying acontecem entre pares. Como é que, ou o que é preciso falar, e aqui a Leonor partilhava a sua perspectiva, o que é preciso falar com os jovens para de facto termos uma internet mais segura para todos? É preciso transmitir valores. E é preciso, penso eu, mostrar a consequência dos atos de cada um. E, portanto, esta impunidade de que a Leonor falava não pode continuar a acontecer. Mas aí, bem, eu não sou especialista da área, não é? Eu estou aqui enquanto pessoa de 53 anos. Mas o que é mais importante, de facto, é aqueles que testemunham situações que não estão corretas, dizerem-no logo. O silêncio é terrível. O silêncio é conivente. E aí, mais uma vez, entendo que passa pela educação em casa e as escolas têm um papel fundamental a fazer aqui também. Tudo isto tem que ser uma ação concertada de todos. Dizer, assim como nós não aceitamos que alguém trate mal à minha frente outro, à minha frente também é no ecrã. No ecrã. E então aprender a reagir a isso. Não é? Como é que eu reajo? Como é que eu levo outros também a reagirem de forma a dizer àquela pessoa que tu estás a fazer não é correto. E nós não vamos ser coniventes e nós não vamos admitir o teu comportamento. E assim como nós não voltamos a convidar alguém para a nossa casa que se portou mal ou que esteve mal com alguém, não é? Então como é que não se convida alguém para a nossa casa no telemóvel? Se calhar a pessoa não faz parte do grupo, a pessoa não há um conjunto de reações que nós devemos ter também. Esta transposição daquilo que nós faríamos, mais uma vez, em casa, na escola, como é que esta reação acontece no digital? E são ferramentas novas, é um pensamento diferente, são alternativas de comportamento que nos devem obrigar a pensar, mais uma vez, o diálogo de confiança e em confiança entre os adultos e os jovens e as crianças deve acontecer. E só isso tornará possível esta transposição, não é dos valores, que os valores não se transpõem, eles são iguais. Agora, acontecem de uma forma diferente aqui, nesta sala, ou no telemóvel, no Instagram, ou num grupo de WhatsApp. Sim, e de facto os jovens sentem muitas vezes a pressão social e a pressão de pertença a determinados grupos, ou, como falavas, de seguirem determinados influencers e, portanto, deles, no fundo, serem ali quem representa o nosso ideal e, portanto, muitas vezes cedemos até por seguir Eu acho essas que pressões. sim, acho que nas escolas, principalmente quando está muito na moda uma trend ou uma pessoa nas redes sociais, normalmente as pessoas tendem a seguir atrás e, mesmo que não concordem, muitas pessoas calam-se e seguem ou ignoram por medo de não serem aceitos ou de ter uma opinião diferente. Mas há um limite que temos que criar enquanto sociedade. Sim, eu acho que sim. Daquilo que é aceitável e não aceitável. Concordo perfeitamente. Acho que há muita gente que se deixa abafar, que não diz nada, e não só nas redes sociais, no dia-a-dia, em outras situações, e acho que isso tem de ser resolvido, porque não é correto.
não é correto para quem está a ser julgado. Claro. Até porque há muitas crianças, muitos jovens que depois são vítimas diretas de violência ou que podem ficar a sentir-se mal e isso ter também consequências na sua saúde mental, não é? Claro. Há de facto um verdadeiro diálogo entre gerações para que esta conversa que falamos, por exemplo, de valores, do que podemos tirar de proveito, mas também de riscos, possa tornar este espaço mais seguro? De facto, as gerações falam? Beatriz? Por diferentes motivos, entre uma geração e a outra, nós não falamos tudo o que devíamos falar. E por isso é importante investir neste diálogo e investir no diálogo sobre o que é que se passa para além, dentro daquele ecrã. E é preciso saber fazer esta conversa, que é uma conversa difícil. Sim. Para nós, porque não sabemos, no fundo estamos-nos a pôr numa situação em que é, ok, não sei nada disto, vou ter que perguntar, vou ter que me interessar por uma coisa nova, vou ter que ter alguma elasticidade, alguma flexibilidade para perceber. E obviamente, mas aqui a Leonor melhor dirá, eles vão ter que ter paciência connosco e vão ter que explicar aos pais e vão ter... E aqui a confiança é que vai fazer toda a diferença, não é? E a comunicação Exatamente. E perceber, mas eu vou dizer isto aos meus pais porquê? E depois vai-me castigar, e depois vai-me tirar o telemóvel, e depois não sei o que da internet, e depois... Claro, porque Também queria dizer uma coisa, que é, em todas as gerações isto existiu. Foi outras manifestações, não é? Nós tiravam-nos era a televisão e tínhamos menos horas de rua. Era o que era. E aqui é a mesma coisa. Só que a rua atualmente foi substituída pelo telemóvel, não é? E portanto, os mecanismos de limitação e restrição e um bocadinho de verdade e consequência são outros, são os adaptados. Mas isto também é importante dizer assim, todos nós passámos por isto. Acontece que era diferente. E no caso da adolescência é até necessário quase para o desenvolvimento, gerir conflitos e diferentes opiniões é importante, para nós também termos pensamento crítico. O desafio, ter uma opinião própria. E ter uma opinião, claro. E o desafio aos mais velhos e às outras gerações. E perceber os diferentes papéis, os pais e as mães têm os filhos têm outro. E não sermos ignorantes também, sabemos como é que era, o que é que podemos fazer para ser melhores. Claro. Mas e então existe esse vai diálogo? depender muito da personalidade das pessoas. Eu acho que há pessoas mais abertas a quererem aprender e a ouvir, enquanto há outras que são mais teimosas, não querem, dos dois lados, gerações mais antigas ou mais recentes, acho que há de tudo. E que não conseguem às vezes compreender tão bem as mudanças e o porquê de fazer aquilo. Mas eu acho que com o esforço de tentarmos, acho que iremos conseguir chegar lá. Não diga 100%, mas cada vez mais é mais abordado este tema. Desculpa interromper, Leonor. Eu acho que há aqui outro fator, que é o fator de tempo, que nem todos os pais têm. Mas é fundamental criar... O tempo com os filhos. O tempo com os filhos e o tempo para falar sobre estas coisas. Nós temos, se calhar, vidas muito estruturadas e organizadas, graças a Deus a maior parte de nós, onde é possível incluir e escolher estes momentos. Mas há muitas pessoas que não têm. E essas pessoas também devem ser ajudadas e para estas crianças ou adolescentes em particular, a escola desempenha aqui uma função crítica e fundamental. Porque eles não vão encontrar este momento ou este espaço em casa, por razões mais que legítimas. E a escola aqui sim, há uma primeira linha de resposta para esta criança que também não pode falhar. E temos que pensar nisso. Claro. De facto, segurança na rede de segurança não implica apenas pais, mães, cuidadores, mas é também os adultos de referência que estão connosco no dia-a-dia, que são os professores, educadores e outros profissionais da escola. E agora, mesmo para terminar, vamos imaginar um cenário completamente diferente e vamos imaginar que podemos criar um ambiente digital ideal. Quais é que eram assim, os 2 ou 3 elementos que seriam necessários criarmos? Eu acho que respeito por todos, tinha de haver respeito mútuo dos dois lados, quem usa as redes e quem não usa, e também dentro das redes tinha de haver respeito. A segurança ser elevada, não haver falhas fugas de informação ou retirar dados e aqueles links que costumam aparecer. Acho que não tanto nos adolescentes, acho que já aconteceu aos meus avós, já aconteceu, mas também já aconteceu a amigas minhas receberem SMS também.
Beatriz, o que é que acha? Estou de acordo, acrescentaria, ou se calhar sublinharia a questão da privacidade e o respeito pela privacidade de cada um. E isso é o respeito pela pessoa, não é? Que a Leonor estava a falar. Mas a questão da privacidade é fundamental. Se eu estou num balneário, não posso ter um telemóvel a tirar fotografias. Se a fotografia não é minha, já as minhas devo ter consciência sobre o que estou a partilhar, não é? Aquela máxima do... Antes de postar, Sim. pensa se a tua mãe se visse, o que é que iria achar? É importante ter algumas referências e esta questão da privacidade, que é uma questão crítica atualmente e que é exposta desde muito, muito cedo, é de facto fundamental. E, portanto, um mundo digital que rapidamente conseguisse entender o que é que vai para além do permitido na partilha da privacidade e que, portanto, tem o fator de respeito, tem o fator de segurança implícito também, eu acrescentaria. Ótimo, obrigada. Obrigada, Beatriz, obrigada, Leonor. Obrigada também. Segurança na rede implica uma rede de segurança e aqui falámos de como é importante também ouvir as diferentes gerações para criar uma rede segura, protetora e que tenha assente em particular os valores humanos, que é isso que nós queremos em todas as nossas relações e na nossa vida. Obrigada. Obrigada. Obrigada.